Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Vamos ler a palavra de Deus, sentados mesmo, como os irmãos estão. Antes de ler, eu só queria fazer mais uma oração com vocês. Senhor Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, nesse momento, Pai, que estarei compartilhando com Tua igreja, a Tua palavra, a Tua igreja que já, Senhor, está aqui, desde 8 horas da manhã, já teve estudos bíblicos, já participou, Pai, de momentos de comunhão, e agora, Senhor, nós estamos finalizando essa parte com esta mensagem, que o Senhor possa me ajudar, que a graça do Senhor possa continuar sobre minha vida, Deus, para que eu possa ser fiel à Tua palavra aqui neste momento, para transmiti-la para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Apenas alguns versículos que diz o seguinte, Hebreus 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Os irmãos podem manter as Bíblias abertas, para os irmãos estarem acompanhando. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos sobre a fé. O apóstolo Paulo, certa ocasião, escrevendo a sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala, ora, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Ele vai dizer ali que o amor é o maior de todas as coisas. Então nós temos ali em 1 Coríntios, capítulo 13, o capítulo que define o que é amor. Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 15, um capítulo que vai falar sobre esperança, né? E nós temos aqui em Hebreus, capítulo 11, um capítulo que vai falar sobre a fé. Eu estive, irmãos, esse capítulo tem 40 versículos, e eu fiz questão de mencionar, de olhar, todas as vezes que a palavra fé aparece neste capítulo, e ela aparece 24 vezes. Então, este capítulo, a palavra fé, aparece 24 vezes. Eu creio que não há um outro capítulo da Bíblia proporcional ao número de versículos em que a palavra fé tanto apareça quanto o livro de Hebreus, quanto o capítulo 11. Esse livro, na realidade, foi escrito, o autor nós não podemos afirmar quem foi que escreveu, né? Mas esse livro foi escrito para pessoas que estavam apostatando da fé, tá bom? O escritor de Hebreus escreveu para pessoas que elas não estavam enfraquecendo da fé. Uma coisa é enfraquecer, outra coisa é apostatar. Eles estavam apostatando da fé. A intenção do autor de Hebreus é trazê-los de volta à comunhão de Cristo. E para isso, eles precisavam de ter fé. E todos nós temos fé, né? Todos nós temos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, qual é a definição de fé? Né? Se eu dessemos um papel para você escrever com uma caneta, qual é a sua definição de fé? A melhor definição de fé não está nos dicionários de língua portuguesa ou qualquer outro dicionário, qualquer que seja. A melhor definição de fé, ela vem
da própria Escritura. E aqui a Bíblia diz, ela começa a definir fé. Ela diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Primeira coisa, fé é isso, o firme fundamento. Então, meus irmãos, o que é o fundamento? Aqui, temos um prédio aqui atrás, e toda a construção, para estar de pé, ela precisa de ter um fundamento. O fundamento, geralmente está aqui nas quinas, Nós não vemos o fundamento. A gente vê as paredes, Mas o fundamento está lá embaixo, embaixo da terra. Ali está o fundamento. Um prédio, se não tiver fundamento, o que vai acontecer com esse fundamento? O que vai acontecer com o prédio? Ele vai cair. No ano de 2011, houve um terremoto muito forte ali no Haiti. Centenas, milhares de pessoas morreram. Passaram-se algum tempo, engenheiros foram ali e constataram. O terremoto foi forte, mas não foi dos mais fortes. O grande problema que teve ali no Haiti é que muitos prédios, muitas construções não tinham um bom fundamento. Fizeram um prédio, mas não tinha um bom fundamento. Então, na hora que veio o terremoto, por menor que seja, mas o prédio vai cair. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. O firme fundamento. Então, meus irmãos, é a fé que nos mantém. Essa fé, ela não deve ser... Ali em Hebreus 11 vai estar colocando aonde nós temos de canalizar esta fé quando o escritor fala que nós temos de estar olhando para Jesus. Esta fé não pode estar canalizada na fé de alguém. Você não tem que ter fé em mim, na fé do pastor. Não precisa disso mais hoje. Você tem que ter fé e esta fé tem que ser canalizada em Jesus. Que o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 11 que é o autor e consumador da nossa fé. Não é isso? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, a nossa fé, o grande problema hoje que eu vejo, às vezes, pessoas se desmoronando na fé, é porque, às vezes, elas canalizam a fé na fé de alguém. Elas canalizam a fé na fé de uma outra pessoa. Mas, quando nós colocamos a fé em Cristo, nós estamos aí tendo um fundamento, a rocha. Jesus é a pedra angular de esquina, A pedra angular de esquina é onde uma construção pode ser erguida, meus irmãos. E nas nossas vidas, nós temos os terremotos, temos as dificuldades, mas o que nos mantém de pé é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós estamos esperando, meus irmãos? Nós não estamos esperando dias melhores neste mundo, nós não estamos esperando dias melhores por vir, porque nós sabemos que as coisas estão se afunilando. Então, qual é a nossa maior esperança? É só ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, onde o próprio apóstolo Paulo fala que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis dos homens. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o que é que nós estamos esperando? Qual é a maior esperança da igreja? Qual é a esperança que nós temos de ter? Qual é a esperança que Jesus deixou para os discípulos antes de subir ao céu? Ele falou, eu vou, mas eu um dia voltarei para vocês, e eu vos levarei, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor falou, eu vou e vou preparar morada. E enquanto Ele não volta, Ele disse que enviaria o Espírito Santo que está dentro de nós, habitando em nós. E esse Espírito Santo, ele testifica conosco, irmãos, que esta esperança é verdadeira. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a nossa esperança é que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Naquele dia, todo choro cessará, toda angústia terminará.
Naquele dia, nós poderemos contemplar e estar com Jesus para sempre. Também a Bíblia diz aqui que a fé é a prova das coisas que se não vê. Então, irmãos, a fé, ela trabalha naquilo que você não vê. Por exemplo, quando o pastor Isaías pediu para mim vir aqui, e eu sentei aqui, eu sentei nesta cadeira. Eu vi que esta cadeira, ela tem um pé de ferro, e eu olhei para essa cadeira e eu percebi que essa cadeira aqui, ela pode suportar o meu peso. Ela não está quebrada. Agora, se eu chegasse aqui, se eu fosse uma cadeira frágil, né, sem condições, eu podia ficar preocupado, sentar e quebrar. Às vezes, eu às vezes fico preocupado em sentar algumas cadeiras de plástico, né, que tem lá no Brasil, porque já aconteceu de sentar e abrir e a gente cair. Já aconteceu isso já. Então, tem que ter fé para sentar naquelas cadeiras. Tem que ter fé. Mas, meus irmãos, eu quero ilustrar para os irmãos que aquilo que eu estou vendo não é fé. Eu não preciso ter fé para sentar aqui, porque eu sei que isso aqui me sustenta. A fé é aquilo que você não vê. A gente vive hoje uma época em que muitos crentes querem ver algumas coisas, né? Querem ver algumas coisas. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, e eu lido ali com irmãos que falam que querem ver alguma coisa. Eu costumo dizer, se você vê, não precisa mais de fé, porque o Senhor falou, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é isso, irmãos? Queridos irmãos, se Deus um dia me der o privilégio, eu nunca fui em Israel, se Deus um dia me der o privilégio de ir lá, eu irei. Mas eu não preciso de ir lá em Jerusalém, eu não preciso de chegar lá no túmulo, lá onde supostamente Jesus, onde se crê que Jesus foi sepultado, e ver lá escrito, ele não está mais aqui. Eu não preciso disso, porque eu creio, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que ele ressuscitou. Eu não preciso de procurar os escombros de Jericó para saber que ela foi destruída, porque a Bíblia diz que foi destruída. Eu não preciso de ver o Mar Vermelho para testificar que realmente houve o Mar Vermelho, porque a Bíblia diz isso. Eu não preciso de ver essas coisas. Então, tudo aquilo que você fala, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, nós estamos caminhando aí contra a fé, porque a fé é justamente aquilo que você não vê. A partir da hora que você vê, já não é mais fé. Você está vendo com seus olhos. Né? Olha os apóstolos, olha os patriarcas, né? Olha Abraão, Isaac. Deus falou para eles e eles confiaram em Deus sem ver. Então, isso que nós precisamos. Agora, isso aí, irmãos, é um fundamento. É um fundamento. Hoje aqui os irmãos participaram da ceia do Senhor. Já participaram, não é isso? A ceia do Senhor é um fundamento. Ela é um fundamento da igreja. O pão, vocês só vão olhar o pão, ali está um pão, que vem aqui da pastelaria. Ali está também o suco de uva. Né? É isso que nós estamos vendo aqui. Agora, por detrás disso, há algo mais espiritual. Por detrás disso, quando nós participamos da ceia do Senhor, discernindo, a nossa mente vai lá no Calvário, e nós não vemos somente o pão, mas nós vemos o quê? O Jesus, o corpo dele, que foi partido por nós. Quando nós participamos deste cálice, com discernimento, nós não vemos só o suco de uva. Embora você vai tomar o suco de uva, ele vai ter gosto de suco de uva, não vai mudar. Mas isso aí tem um significado especial para nós. Não é verdade? Porque vai mostrar o sangue de Jesus. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós vamos lá atrás, há 2000 anos, e somos colocados nos pés da cruz. E ao mesmo tempo, quando participamos da ceia do Senhor, nós somos reportados. E é como se tivesse diante de nós o banquete messiânico. Porque isso que está aqui é uma antecipação ao banquete messiânico. Essa ceia do Senhor está no Senhor duas coisas: que Jesus morreu e que um dia nós iremos participar da bodas do Cordeiro com Jesus Cristo. Nós cremos nisso pela fé. A Bíblia diz também, irmãos, que porque pela fé, por ela, os antigos alcançaram testemunhos. A palavra testemunho muitas vezes quer dizer mártires. Tá bom?
Pela fé, irmãos, observe, eu vou só citar um exemplo. Observe Sadraque, Mesaque e Abednego. Pela fé. Deus, quando o rei Nabucodonosor levanta aquela imagem, né, e pede para que as pessoas o adorem, Deus não falou bem assim para Sadraque: olha, você pode permanecer de pé, que eu vou te livrar. Deus não falou isso para Sadraque. Não falou isso. Nem para Mesaque, nem para Abednego. Deus não falou isso para eles. Pelo contrário, eles falaram o seguinte: se Deus quiser livrar, Deus pode. Mas se Deus não quiser, nós também vamos manter a nossa fé. O que aconteceu com aqueles homens? Eles tinham o fundamento. Eles tinham um fundamento. É por isso que eles não se prostraram. Alguns irmãos, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles optaram pela morte. Não é verdade? É bem verdade que Deus os livrou. Mas há casos de pessoas que Deus não os livrou, que elas foram mortas. Mas elas não abriram mão da sua fé. Com a sua morte, elas deram testemunho. A Bíblia diz também: pela fé, entendemos que os mundos, não é isso que diz aí? Não é o mundo. A palavra mundo aqui é cosmo. Não é só a terra, não. É os mundos. Pela palavra de Deus foram criado de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, irmãos, qual a origem do mundo? Quem criou o mundo? Quem criou o ser humano? Quem criou o homem? Hoje, quantos livros, né, os irmãos estão aqui, eu sei que aqui há vários estudantes, pessoas que estudam. O que nós aprendemos na universidade? O que aprendemos na escola? Quantos livros que vão trazer uma teoria da criação do mundo, da criação do homem, da criação do cosmos, da criação da terra? O único livro que vai dizer que a criação do homem é divina é a Bíblia. É o único livro. Dificilmente você vai entrar numa universidade, numa escola, na 7ª série, na 8ª série, e o professor ele vai dizer para vocês: olha, o homem foi criado pela palavra de Deus. Mas o único livro que vai dizer que a criação do mundo, que a criação do homem foi pela palavra de Deus é a Bíblia. E nós cremos nisso, irmãos. Amém? Por quê? Porque isto se chama fé. Nós temos fé na palavra de Deus. No versículo abaixo vai citar alguns exemplos. Primeiro exemplo que está aí, qual que é? Abel. Pensa bem, os irmãos, diz aqui o texto que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior. Vamos pensar no sacrifício de Abel e de Caim. Lá, vamos voltar para Gênesis 4, pensar em Gênesis 4. Na realidade, Abel ofereceu um sacrifício, Caim ofereceu um holocausto, uma oferta de frutos, né? Caim ofereceu sua oferta de frutos e Abel ofereceu um holocausto. Não havia ainda uma regulamentação com relação a sacrifícios ainda e a ofertas. Mas a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E a gente pergunta, por quê? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Irmãos, uma das respostas que tem está aqui. Porque a oferta de Abel, ela foi acompanhada por fé. A oferta de Abel tem fé. Quando Abel, ele vai adorar o Senhor, porque a adoração ao Senhor, ela não pode ser simplesmente um ritual, não é verdade? Não pode ser um costume. Não é um costume. A ceia do Senhor é uma oferta também, não pode ser um costume. Porque se for um costume, não haverá muita mudança. Mas quando nós colocamos fé, quando nós entendemos que por detrás disso aqui há algo espiritual, quando nós entendemos que o culto tem um significado espiritual, que o culto que os irmãos tiveram aqui hoje, nunca mais haverá um culto como esse. Haverá outros cultos. Mas esse aqui foi ímpar,
ímpar, nunca mais haverá um culto como esse. Então, quando nós entendemos isso aí, nós entendemos que a nossa vinda à casa do Senhor, né, o nosso trabalho na casa do Senhor, não pode ser por murmuração, não pode ser por pressão, não, mas tem de ser por uma questão de fé, tem de ser por uma questão de que nós queremos agradar a Deus, irmãos. Então, essa foi uma razão pela qual a oferta de Abel foi aceita. E depois vai falar de Enoque. Olha só, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte. Enoque é um personagem também do Antigo Testamento. O escritor aqui parece que ele vem discorrendo, né? Ele fala do capítulo 4 de Abel, agora ele pega o capítulo 5 e vai falar de Enoque. Irmãos, existe, se não me engano, 4 versículos no capítulo 5 que fala de Enoque. Se você olhar do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, só vai falar de Abraão, Isaque, Jacó e José. Agora, quando vai falar de Enoque, são 4 versículos. Não se fala muito. O que nós podemos falar de Enoque? Enoque tinha uma esposa, Enoque tinha filhos e filhas. Enoque foi o homem que andava com Deus. O que é andar com Deus, meus irmãos? Andar com Deus significa desfrutar de uma comunhão com Deus. Quando Deus, na viração do dia, vinha ali falar com Adão e Eva, parece que a intenção, o texto ali, né, o texto hebraico, ele dá ideia, e traz a ideia de caminhar. Que no final do dia, todo dia Deus ia caminhar com Adão, para poder conversar com Adão. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que o Senhor falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença. A Bíblia fala que aquele que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, há um convite de Deus para nós que é andar com ele. Andar com ele é andar na luz do Evangelho, é procurar agradar a Deus. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E um dia, irmãos, eu vou aqui, uma ilustração para os irmãos entender, tá bom? Um dia, Enoque talvez saia de casa. Talvez Enoque saia da sua casa. E naquele dia, Enoque não volta para casa. Enoque não volta para casa. Olha, a mãe dela, a esposa, deve ter pensado, talvez os filhos perguntaram: cadê o nosso pai? Talvez ele foi fazer outra coisa, mas deve chegar mais tarde. Não chegou. No outro dia, Enoque não chega. E Enoque sumiu. E as pessoas começam a procurar Enoque na rua. Alguém viu Enoque? Enoque era um homem bom, tinha um bom caráter. Não, as pessoas não viram Enoque. Cadê o Enoque? Enoque. Aí começaram a procurar o corpo de Enoque. Só que a Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele não morreu. Então, ninguém achou o corpo de Enoque, né? Sumiu Enoque. O que aconteceu com Enoque, meus irmãos? A Bíblia diz aqui, pela fé, Enoque foi trasladado. Os irmãos sabem o que significa a palavra trasladado? A palavra trasladado quer dizer, tem algum significado. Pode ser tirado de um lugar para outro, mas também pode ser mudar. Mudar. Então, Enoque sai de casa, andando com Deus, conversando com Deus. E Deus fala para Enoque: Enoque, você está andando comigo, então agora vem para cá, para minha casa. E Enoque saiu da casa terrena e foi para a casa celestial. Queridos irmãos, isso nos traz uma mensagem também. Eu não sei se Enoque também tinha saído de casa. Pode ser que ele estava em casa também e não saiu. Mas eu quero dizer algo para os irmãos. Haverá um dia, irmãos, em que alguns de nós iremos sair de casa para o nosso trabalho e não iremos voltar. Ou haverá um dia em que vocês vão chegar em casa para dormir e não vão sair para trabalhar. E as pessoas vão perguntar: cadê fulano? Cadê ciclano? Ele não morreu? Cadê ele? O que aconteceu? O Senhor levou.
Porque nós esperamos o quê? O arrebatamento da igreja. Não é verdade, irmãos? Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é essa, é que um dia nós iremos sair dessa igreja militante, que é essa que está aqui, e iremos entrar na igreja triunfante. Que um dia iremos deixar essa casa terrestre, e estaremos ocupando a nossa casa espiritual. Isso acontece pela morte, mas eu não quero aqui colocar a questão da morte só, mas eu quero colocar uma outra questão aqui. Eu quero colocar aqui que nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja de Jesus. Nós estamos esperando o dia que a trombeta tocar, o dia que o Senhor dê a sua ordem, e aqueles escolhidos, aqueles que confiarem em Deus, aqueles que creram em Deus, eles serão mudados, eles vão mudar, eles vão sair desta casa e vão lá para a casa espiritual, lá para os céus, irmãos. Então, isto aqui aconteceu. É importante que a gente crê nisso. Isso aqui está lançando luz sobre alguma coisa que vem mais à frente. O versículo 6 está dizendo bem assim, olha só na sua Bíblia, vocês vão me corrigir, tá bom? Se eu estiver certo ou errado, vê se está escrito bem assim. Ora, sem fé é difícil agradar a Deus. É assim que está escrito, irmãos? Não. Como é que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar. Por quê, irmãos? Porque Deus é Espírito, né? Porque Deus é Espírito. Então, nós não vemos, a Bíblia, eu falei para os irmãos anteriormente, que a fé é a prova das coisas que se não vê. Nós temos a certeza que Jesus está aqui hoje, porque a Bíblia garante isso. O Senhor falou que estaria conosco até a consumação do século. O Senhor disse, aonde há 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio de vós. Então, queridos, a igreja, ela precisa de exercer a fé em Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos e não colocamos fé, nós não estamos glorificando o nome do Senhor, não tem como agradar a Ele, porque nós estamos lidando com algo que nós não estamos vendo, embora nós podemos sentir, né? Deus é tão maravilhoso, tão generoso, que é como o Espírito, né? A gente não vê, o Espírito é como o vento, a gente não vê, mas a gente sente, não é verdade? Então, o Espírito testifica conosco, o Espírito fala conosco, o Espírito, ele confirma, quando você lê esta palavra aqui, ó, a garantia que você tem, que esta palavra aqui é a palavra de Deus, é que o Espírito Santo testifica no teu coração que esta palavra aqui é uma palavra de Deus, o Espírito testifica no teu coração que você pode confiar neste Deus, porque a palavra dele é verdadeira. O Espírito testifica que você não precisa querer procurar ver alguma coisa, porque a palavra desse Deus é verdadeira. Depois vai dar outro exemplo. Noé. A Bíblia diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Então, irmãos, até o período de Noé, que está ali em Gênesis 6, observe os irmãos que o escritor aqui está pegando na ordem, tá bom? Começou ali com Abel, depois vai passar para Enoque, depois daqui vai para Noé, depois vai entrar em Abraão, vai chegar Moisés, aí vai chegar uma hora e vai falar bem assim, não tem tempo mais de falar. Porque se eu vou falar de todo mundo aqui, aí Hebreus vai ter aí muito livro. Falta-me tempo para falar de outros personagens. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco em Noé. Irmãos, até o período de Noé, eu sei que os irmãos sabem disso, só para reforçar, nunca havia chovido na terra. Por isso que fala bem aqui, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que Deus falou que iria mandar para Noé? Que iria mandar ali? Iria mandar um dilúvio. Agora, irmãos, Noé nunca viu um pingo cair do céu. Porque até aquele momento,
Deus ele fazia sair um vapor da terra e ele regava a terra. Não havia chuva. Noé nunca viu uma chuva na vida dele. Ontem, eu estava até falando com o pastor, choveu bastante ontem, né? E geralmente quando chove, o que antecede a chuva? Relâmpagos. Mas o quê? O céu, se for de dia, né, o céu fica escuro. Se for de noite, as estrelas, né, as nuvens densas, né, esconde as estrelas. Noé nunca viu isso. Nunca viu um trovão, nunca tinha chovido. Nunca viu. Queridos, imagine bem a fé de Noé. Noé deve ter demorado talvez aí uns 40 ou 50 anos, não sei, quanto tempo ele gastou para fazer esta arca. Mas olha só, pensa comigo aqui. O Senhor falou, faz uma arca. A arca tinha mais ou menos aí seus 150 metros de comprimento. 150 metros de comprimento. É grande. Tinha mais ou menos 25 metros de largura. E aproximadamente, sei lá, uns 15 a 17 metros de altura. Demorou muitos anos para fazer essa arca. E Noé fazendo essa arca, talvez seus filhos ajudando, e as pessoas perguntando o que Noé está fazendo, o que é isso, é uma loucura, né? E Noé dizendo, não vai, Deus vai mandar um dilúvio, mas o que é isso? Irmãos, será que Noé algum dia falou bem assim para Deus? O que é chuva? Eu só poderia mandar um dia só, um pouquinho para me ver o que é isso? Igual ontem aqui, né? Ontem, em algum momento, o tempo fechou e caiu lá no Brasil a gente fala aquele pé d'água, né? Caiu aquela chuva. Eu poderia falar, Deus, faz cair um pouquinho só essa chuva para o povo saber, ou para mim. Mas não teve, irmãos. Durante todo o tempo que Noé fez a arca, não caía um pingo do céu. Ou ele confiava, ou ele não confiava. Deus falou, não, eu não vou mostrar nada a você antes. Nada. Você tem de crer no que eu falei. Ou você crê, ou você não crê. É isso, irmãos. Deus não precisa, nós não podemos ser como Gideões, né? Querer ficar pedindo prova aqui, prova ali, mostra isso, mostra aquilo. Não. A fé não precisa de ver nada, meus irmãos. Quando Deus falou para Noé que mandaria chuva, ele confiou em Deus. E ele fez a arca. E os animais entraram na arca. E naquela época era fácil os animais entrarem, porque não havia ainda a ferocidade dos animais. Até aí tudo bem, os animais entraram na arca. E Deus deu todas as medidas para Noé. Não sei se Noé era um engenheiro, um construtor, mas Deus deu todo. Deus falou a dimensão, a altura, a largura, a profundidade. Deus falou quantos pavimentos tinha. Deus falou aonde tinha que ficar a janela. Deus falou como é que você vai vedar, né, as gretas para que a água não entre. Deus deu todas as orientações. Isso mostra uma coisa, que Deus também ele nos orienta a fazer a obra dele, né? Deus nos capacita a fazer as coisas dele. É muito importante quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Mas Noé estava na arca. E, meus irmãos, o tempo mudou, né? Se estava aquele sol, não sei que hora que veio esse dilúvio, eu sei de uma coisa, que os trovões começaram a ribombar no céu, os relâmpagos começaram a cortar e talvez aquele povo ali começou a dizer, será que os deuses estão furiosos conosco? Mas não eram os deuses, meus irmãos, mas sim o Deus, o Senhor dos exércitos, que estava ali cumprindo a sua palavra. Então, Noé foi avisado de uma coisa que ele nunca tinha visto. A gente sabe que não haverá dilúvio hoje, porque o Senhor falou que não haverá mais. Mas uma coisa é Deus falar para você bem assim, olha, vou fazer uma coisa que você nunca viu. E ele acreditou nisso. Ele acreditou. Irmãos, só que nós temos a Bíblia aqui já. A Bíblia já informa tudo o que Deus fez. Tudo o que Deus fez já está escrito aqui já. Já está escrito. Nós já foi relatado aqui já. Então, o que nós temos de fazer agora? É só nós confiarmos na palavra do
Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o que nós hoje estamos precisando mais do que nunca nos dias atuais? É da fé. Por que muitas pessoas estão assim se abalando, não é verdade? Porque o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E olha, quanto mais vai ficando próximo à vinda do Senhor, mas nós estamos vendo aí as coisas acontecendo para tentar minar a nossa fé. Tentar minar a nossa fé. Se nós olharmos aqui o capítulo 12, né, o escritor vai dizer o seguinte: portanto, nós estamos rodeados aí de uma tão grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas são esses homens do capítulo 11, ele fala: deixamos todo pecado, embaraço, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o quê? O autor e consumador da nossa fé. Então, Ele é a pedra de esquina, irmãos, né? Ele é a pedra angular, e toda obra, toda a nossa construção, tudo tem de estar edificado sobre a fé. Se alguém faz uma obra e não se preocupa com o fundamento, agora veja bem, o fundamento ninguém vê. Você não está vendo o fundamento daqui. O fundamento está lá embaixo. Ninguém vê o fundamento. Mas é isso que nos sustenta. É isso que nos sustenta. E esse fundamento, irmãos, é a pedra de esquina. Esse fundamento é Jesus. Amém? É nele que nós temos de depositar nossa confiança. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo ainda 11, né, vai falar sobre Abraão, vai falar do chamado de Abraão, que Deus, quando chamou Abraão, Abraão não sabia para onde ia, mas ele simplesmente foi. Ele simplesmente confiou em Deus, né? Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus antes, nunca. Simplesmente Deus falou com Abraão para ele ir para uma terra. Abraão estava num lugar seguro, estava no lugar chamado Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma cidade fortificada, uma cidade que tinha muros, uma cidade que de 10 em 10 metros, tinha guardas ali tomando conta, e Deus fala: vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas você vai e eu vou te mostrar na sua caminhada. Então Deus nos chama para quê, meus irmãos? Deus nos chama para caminhar não pela vista, mas Deus nos chama a caminhar pela fé. Andar com Deus é uma caminhada de fé, tá certo? Então é muito importante que o jovem da igreja, eu vejo aqui muitos jovens, que os adultos, que as famílias estejam cada vez mais alicerçando a sua fé. Como nós alicerçamos a nossa fé? Alicerçamos nossa fé com a palavra de Deus, alicerçamos nossa fé com oração, alicerçamos nossa fé com a comunhão, com pão, com cálice. Isso aqui fortalece a nossa fé, tá? Quando você toma ou participa do pão com discernimento, sabendo o significado disso aqui, tá bom? Quando você sabe o significado disso, você está ali fortalecendo os fundamentos da fé. Escute bem, irmãos, a fé é os fundamentos. Quais são os fundamentos da fé? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a volta de Jesus, a palavra de Deus. Isso aqui são os fundamentos da fé. Não adianta querer construir alguma coisa em cima, querer fazer alguma coisa embaixo, subir alguma coisa, sendo que nós estamos com problemas nos fundamentos. Não adianta. É por isso que muitas vezes a gente vê as coisas ruindo, não é verdade? Pessoas que às vezes ocupam posições, mas que não têm preparo. E quando a pessoa não tem preparo, quando sopra o vento, quando uma dificuldade chega, o que acontece? Essa pessoa cai. Essa pessoa fraqueja. Era isso que estava acontecendo aqui no livro de Hebreus. Era isso. Eles aceitaram Cristo como Salvador. Eles aceitaram Jesus. E a perseguição começou a chegar. Mas ainda não chegou aquela perseguição no sangue. Quando eu falo no sangue, não chegou aquela perseguição de alguns terem de morrer, como foi o caso do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: vocês ainda não foram testados até o sangue, mas começou a perseguição, a discriminação começou. E eles ali estavam fazendo o quê?
eles ali estavam abalando, perdendo a fé. Por isso que o escritor de Hebreus fala, olha o que o escritor de Hebreus fala, pelo tempo que vocês são crentes, vocês já deveriam ser mestres. Mas, pelo que eu estou vendo, eu tenho de voltar a vos ensinar os rudimentos da fé. É como o escritor fala, olha, pelo que eu estou vendo, nós temos de zerar tudo e começar tudo outra vez. Pelo tempo que vocês... Está aqui no capítulo 6, né? Pelo tempo que vocês são... Aqui, ó. Capítulo 5. Vou ler para os irmãos. Capítulo 5. E vou finalizar por aqui, tá bom? Capítulo 5, versículo 11. Do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então, se constrói uma casa, é com fundamento, com rudimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Está falando, olha, vocês estão se abalando com algo ainda que não é tão sério, então nós temos de chamar vocês e olhar a fundação. Já era para ser mestre, mas estão precisando de voltar a ensinar as Sagradas Escrituras. Que Deus possa nos ajudar, amém, meus irmãos, para que nós possamos ter essa fé alicerçada em Jesus Cristo. Quando a nossa fé não está alicerçada, a Bíblia fala que nós somos como meninos, né? E o menino é assim mesmo, o menino é levado por ventos de doutrina, o menino é levado de um lado para outro, a criança, né? Mas aquele que tem fé no Cristo verdadeiro, ele não se deixa enganar, tá bom? Ele tem discernimento e ele é como o monte de Sião, que ali ele permanece firme, tá certo, queridos irmãos? Então, o livro de Hebreus, capítulo 11, eu encorajaria os irmãos a lerem em casa, pontuando, ponto por ponto. Se tiver alguma dúvida, o livro de Hebreus 11 está todo linkado ali no Antigo Testamento. Leia o personagem e eu vou dizer algo para os irmãos, porque o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se você ler o livro de Hebreus 11, a minha oração é que você possa ser encorajado a caminhar na sua caminhada cristã. Amém? Posso orar aqui com os irmãos? Vamos orar então ao Senhor, vamos colocar de pé, né? Vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, muito obrigado, Senhor, por este tempo, e que o Senhor possa fundamentar nossas vidas, ó Pai. Hoje o Senhor nos fala conosco da importância de olhar para os fundamentos, Senhor, olhar para os fundamentos, olhar para a ceia do Senhor, que é um fundamento, olhar, Senhor, para o Evangelho, para a morte de Cristo, que são as coisas fundamentais na caminhada cristã. Isto aí é a pedra angular, isto aí são os fundamentos, ó Pai. Não adianta querer fazer grandes coisas, sendo que os nossos fundamentos ainda estão comprometidos, Senhor. Não adianta, Jesus, pois lá na frente iremos trazer escândalos maiores para o Teu Evangelho. Ó Deus, que o Senhor possa gerar fé no coração, no nosso coração, que nós possamos, ó Pai, entender que nós não precisamos de ver absolutamente nada, Senhor, porque tudo já está escrito e que nós possamos caminhar pela fé. É a oração que nós fazemos, ó Deus, por esta congregação, pela vida do nosso doutor Isaías, pela vida desta equipe, a equipe de música, de homens, de mulheres, de crianças, que o Senhor possa, Pai, com Tuas mãos poderosas e que a Tua graça, Pai, continue sendo liberada, continue sendo despejada, Senhor, abundantemente em nossa vida, no nome de Jesus. Amém.